Ora bem, estamos online e chegou a hora de falarmos outra vez de maçonaria, que é o que temos aqui feito de 15 em 15 dias na Saleia TV. O programa Fio de Prumo, é assim que se chama, é coordenado pelo Henrique Tigo e hoje o Henrique Tigo traz-nos como convidado o Adelino, que está aqui. Henrique, explica-nos lá como é que vai ser o programa hoje. Hoje vai ser um bocadinho na continuação do que têm sido estes programas. Hoje temos como nosso convidado o Adelino. Eu e o Adelino e o Guilherme iremos responder a algumas perguntas sobre maçonaria feita pelos nossos aquelas pessoas simpáticas que nos estão a ver quentes. As perguntas mais difíceis eu guardo para o Adelino, as simpáticas deixo para o Guilherme e as outras ficam para mim. Então pronto, mas podes começar a conversa tu e vamos esperar. Já aqui estão alguns comunicados, já aqui estão alguns comentários, peço perdão pelo engasganço, do Paulo Soares, do Carlos Mac Rogers, etc. Mas são comentários de saudação, não perguntas concretas. De maneira que vamos à conversa. Conversa. Eu hoje convidei o Adelino porque é um irmão por quem eu tenho um carinho muito grande e é um sabedor sobre maçonaria, tem 20 anos de maçonaria e já foi venerável da sua respeitável loja, da respeitável loja Liberdade do Grande Oriente Lusitano. Adelino, começo com uma pergunta muito simples. Porquê é que quiseste entrar para a maçonaria? Boa tarde ao Henrique e ao Guilherme Leite. Agradecer-vos pelo convite. Mas antes de responder à tua pergunta, deixa-me só fazer aqui um ponto de ordem, e que é o seguinte. Eu aqui falo em meu nome pessoal, tudo aquilo que eu disser só me vincula a mim, não represento nem o Grande Oriente Lusitano, obediência a que muito orgulhosamente pertenço, nem a respeitável Loja Liberdade, de que sou obreiro, com muito orgulho e com imenso gosto, e a loja onde fui iniciado e ainda onde hoje me mantenho. Para responder muito honestamente à tua pergunta, é assim. Eu, durante a minha vida, sempre estive, especialmente a partir dos 20 anos, porque eu nasci numa terra de província, vim para Lisboa já casado e pai de filhos para trabalhar por questões de trabalho e vivia numa terra que não tínhamos muito acesso à cultura. A cultura a que tínhamos acesso era a famosa Biblioteca Itinerante da Calouste Gulbenkian. Mas desde que vim para Lisboa e como sempre me despertou interesse questões de ordem espiritual, eu fui procurando e fui fazendo um percurso por vários sítios, até que um dia vi um anúncio na net que me perguntava se eu queria pertencer à maçonaria. E eu respondi que sim, porque já tinha lido umas coisas sobre o assunto, especialmente aquele livro do Fernando Pessoa, o Irã, que me despertou os sentidos todos para essa pertença à maçonaria. O primeiro contacto não surtiu efeito e, passado algum tempo, eu, entretanto, fui estudar novamente a licenciamento em Direito e um dia, vindo do Tribunal de Trabalho de Abrantes, de uma diligência com o meu patrono, sem que eu esperasse de alguma forma, ele perguntou-me se eu queria pertencer à maçonaria. E eu expliquei-lhe tudo aquilo que vos acabo de dizer com mais pormenor. E eu disse, sim senhora, quero entrar. Fui convidado assim formalmente a entrar, fiz o percurso normal, entrei, e cá estou, 20 anos depois, mantenho-me fiel aos princípios que fui aprendendo, nesta obediência. Adelino, fizeste aí uma observação que eu acho muito interessante. E nós estamos a falar para pessoas que não sabem nada sobre maçonaria, por isso vou-te fazer esta pergunta. O que é o percurso normal? O percurso normal é o percurso de ser iniciado, interessar-se, estudar, participar, fundamentalmente participar.
porque é algo em que a gente se obriga a participar com regularidade nos trabalhos e, passo a passo, aprendendo com os mais velhos, estudando, lendo, assistindo a conferências, trabalhando o nosso eu interior, modificando a nossa forma de ser e estar na vida, porque, de facto, a maçonaria é um percurso de vida onde se aprende a ser melhor. Entretanto... Sim, mas o percurso é qual? É aprendiz, depois o que é que há a seguir a aprendiz, companheiro e depois mestre. Isto no nível básico da maçonaria. Não falarei, depois pode-se progredir nos altos graus, mas a maçonaria azul, assim chamada, que compreende os 3 primeiros graus da maçonaria, é, na minha opinião, a grande máquina transformadora da sociedade, o grande impulsionador do aperfeiçoamento da sociedade e da humanidade. Aqui já temos uma altura para intervir com perguntas de espectadores. O Luís Freitas Estrela primeiro diz: as legendas são para ler ou para rir. Eu sei que ele está a referir às legendas ou o YouTube ou o Facebook põem automáticas. Não sei tirar, mas acho que é o próprio espectador que tem que dizer que não quer as legendas lá num botão qualquer, creio eu. Mas já agora respondo-lhe, as legendas do Facebook e não sei se do YouTube são realmente para rir, que aquilo é tudo muito mal traduzido. A outra pergunta que faz o Luís Filipe Estrela não é uma pergunta, diz assim: há maçonaria e maçonaria, diz ele. Depois, o Samuel Montes diz: é verdade que os membros da maçonaria ocupam o lugar de destaque e de elite mundial com influência nas decisões mundiais? Pronto. São estas as 2 primeiras perguntas de espectadores. E, como sempre, eu deixo o privilégio para o nosso convidado Adelino responder aquilo que quiser. A pergunta, eu não acredito que a maçonaria tome as grandes decisões mundiais. Agora, há grandes decisores mundiais que foram maçons, gente importante, e se nós nos recordarmos de variedíssimos nomes, George Washington, olha, uma coisa que entretanto foi apropriada pela Igreja Católica, o escotismo a nível mundial, fundado por Sir Baden-Powell, um maçom reconhecido, e muitos outros, por isso que se evidenciaram no mundo e no dirigismo mundial, não porque fosse a maçonaria a dirigir, mas eles tiveram uma ação importante porque eram maçons. É o que se me oferece dizer sobre o assunto. Também temos o caso do Nelson Mandela. Nelson Mandela também era um grande maçom e um homem que muito lutou pela democracia e pela liberdade. Entretanto, está aqui o Vítor Rocha, uma das críticas que eu ouço, que introduz outro assunto. Pergunta: a Igreja e a maçonaria fizeram as pazes? Diz ele. Da parte da maçonaria nunca houve hostilidade nenhuma contra a Igreja. Aliás, são conhecidos variedíssimos dirigentes da Igreja Católica que foram maçons e maçons de relevo. Inclusivamente grão-mestres do Grande Oriente Lusitano, pelo menos houve um bispo. Exatamente. A última figura que eu me recordo que era bispo, o Sr. Bispo de Boston, o Sr. Dom António de Medeiros Açoriano, salvo erro, era grau 32. Era maçom e não deixou de ser bispo de Boston. Por isso a maçonaria nunca hostilizou a Igreja. Se a Igreja hostilizou a maçonaria, penso que em determinados aspectos sim, e em Portugal foi um caso evidente, não só hostilizado pelo Estado Novo, como pela própria Igreja. A Igreja fomentava uma corrente antimaçónica. Então, temos mais perguntas, o que é bom sinal, é sinal que está a despertar interesse nas pessoas. Helena Carmo faz uma pergunta interessante, diz: para que tantos grupos destes numa democracia?
Olha, é mesmo numa democracia que devem haver grupos como estes, porque é graças a grupos como estes que hoje temos democracia. E isso é muito importante, não é, Adelino? Eu acho que sim. Eu responderia. Então, se nós analisarmos todas as organizações das sociedades humanas, o que é natural é que haja muitos grupos. Quantas correntes católicas há dentro da religião católica? Exatamente. O que é que isso tem de espantoso? É bem lembrado. São todos subordinados de Roma, mas há uma série de correntes, e até anticorrentes, pelo aquilo que eu disse ultimamente. Por isso é muito natural que na sociedade humana todas as sociedades têm homens e mulheres que pensam de forma diferente, e os maçons distinguem-se por serem livres pensadores, por cada um pensar pela sua cabecinha e se harmonizar em grupos cuja corrente de pensamento dominante é num determinado sentido. Por isso não vejo por isso mais se justifica que haja grupos diferentes na maçonaria, porque é um pensamento dogmático. Não somos aqui doutrinados, entre aspas, pensar com baias em determinado sentido. Os maçons são livres pensadores e pensam de acordo com aquilo que são os seus interesses, daquilo que são as suas preferências, digamos assim, e conduzem o seu pensamento e associam-se em grupos com determinado tipo e determinada orientação. Não vejo nada de extraordinário nisso. O Hugo Alexandre Gomes diz: qual é a vossa base, eu ponho entre aspas, base e entre aspas religiosa? Obedecem a que fio condutor? Pergunta ele. Os maçons não obedecem a religião nenhuma. Ora, lá está. Os maçons são livres, embora os maçons possam ser religiosos, possam ter as suas crenças, mas até é normal que existam nos templos maçónicos os livros sagrados de diversas religiões. Podemos encontrar a Bíblia, o Corão, a Torá. Não é determinante em lado nenhum que tenha que ser, que na maçonaria, pelo menos na maçonaria a que eu pertenço, que tenha que professar esta ou aquela religião. Pode não professar nenhuma, pode ser católico, pode ser judeu, pode ser muçulmano, pode ser aquilo que for. Tem de ter uma crença numa entidade, na minha, pelo menos, teremos de ter uma crença numa entidade superior, seja ela qual for, revelada ou não revelada. Mas temos de ter sempre uma crença. Por isso, não existe uma linha condutor, não é só para católicos, não é só para judeus, não é só para budistas. Aceitamos de todos desde que venham por bem. Eu pessoalmente, sou católico como quase, talvez 99,9% dos portugueses, católico de nascimento e fui educado, embora esteja afastado da religião há muitos anos, mas eu professo uma crença num ser superior que determina, que orienta, que organiza, que supervisiona, chame-se-lhe os nomes se quiser, mas isto, de facto, o universo tem que ter um princípio qualquer condutor. Para mim, esse princípio condutor é o grande arquiteto do universo, é Deus, é Jeová, é Javé, aquilo que se lhe queira chamar, porque eu acho que ele não se importa com isso, mas eu, pessoalmente, tenho essa crença. Também acho que não se importa. Essa foi muito boa, acho que ela não se importa. É verdade. Infelizmente há pessoas que se importam querendo tomar para si os direitos dele, que é um abuso. E importam-se com aquilo que o próprio certamente não se importa. O Jonas Bonaparte faz uma pergunta interessante. O Jonas Bonaparte, creio eu, é do distrito, do Diário do Distrito, que é em Setúbal, creio eu. E fizemos uma entrevista aqui há uns dias.
O Jonas Bonaparte pergunta: um pedreiro pode ser maçom? Claro que sim, os maçons são pedreiros. Eu acho que não há uma profissão, não é preciso ser da profissão X, Y ou Z para ser maçom. Nós temos Eu até no nosso conheço seio de alguns todas. que se intitulam agropedreiros livres. Agropedreiro livre também é bom. É sim, senhor. Epá, eu estou a aprender hoje, estamos sempre a aprender. Eu hoje estou a aprender bastante. Epá, essa não me vai sair da memória. Outra pergunta. A maçonaria é uma pergunta do Daniel Jorge. A maçonaria foi perseguida pelo antigo regime? Pergunta ele. Bastante. Muito. O célebre decreto 1901 de 1935 que ilegalizou as sociedades secretas, mas não foi só a maçonaria. Foi a maçonaria, foi o espiritismo, foi variedíssimas correntes. Inclusive, a democracia até hoje não fez jus a um dever que tinha, que era devolver o património que foi confiscado à Federação Espírita Portuguesa, que até hoje não foi devolvido. Eu acho que perseguiram o Esperanto, não foi? Também. Acho sim, o Esperanto, sim. Uma série de Esperanto. O Esperanto, os Rosa Cruz. Sim. Os Rosa Variedíssimos. Cruz. Agora, eu acho que essa perseguição e esse decreto que o Adelino está a falar é o que leva ainda hoje, 80 anos depois, as pessoas terem a opinião que têm sobre a maçonaria. Nós somos dos poucos países em que as pessoas têm uma opinião tão negativa, tão estranha sobre o que é a maçonaria. Enquanto noutros países a maçonaria é saudada, é festejada, é agraciada, em Portugal continua a ser condenada e grande parte disso deve-se a esse decreto salazarista de 1933. Um decreto muito... Sim, se fala, quero. Eu até tenho dois exemplos. Então dá os exemplos. O Paulo eu tenho Jorge, dois exemplos que espelham isso muito bem. As pessoas eram incentivadas a ser anti-maçonaria. Eu recordo-me, eu era miúdo, tinha para aí uns 9, 10 anos, e havia um senhor na minha terra, um homem com alguma cultura, porque tinha estado na Primeira Guerra Mundial, era um homem que lia e escrevia muito bem, e que acabou por falecer com um problema de ordem hepática. Naquele tempo, faleceu em casa com grande sofrimento e durante muito tempo. E então o que se dizia era que ele demorou muito tempo a morrer. Vejam bem, ele até demorou tanto tempo a morrer porque era maçónico. Estão a ver o que se inculcava na cabeça das pessoas em termos de antimaçonismo. A outra é uma história que todos vocês devem ter ouvido, eu tive o prazer de ouvir, foi o falecido António Arnaud, no dia que comunicou à mãe que tinha entrado para a maçonaria, a mãe virou-se para ele e disse: "Ai, meu filho, isso é uma coisa do diabo." E o Arnaud virou-se para a mãe e disse: "Oh mãe, mas quem me levou para a maçonaria foi o doutor Fernando Val." E a mãe, ele diz que a mãe parou, olhou para ele e disse: "Ai, meu filho, se foi o Fernando Val que te levou para a maçonaria, isso só pode ser bom." Porque o Fernando Val era uma figura, era médico em Arganil, uma figura... O médico dos pobres. Médico dos pobres. Eu conheci o Fernando Val em casa do Carlos Carranca, e já o Fernando Val tinha perto de 100 anos, e mesmo com essa idade ele ainda dava conselhos médicos e ainda ajudava e ainda participava ativamente em tudo o que era sessões e ajudava e contribuía e dava do seu bolso para matar a fome às pessoas em Coja. Ele tinha uma casa muito bonita em Coja e era um homem extraordinário. Eu não tive o prazer de o conhecer. Eu conheci-o, eu conheci através da maçonaria, e com a maçonaria conheci homens muito bons, homens fabulosos, homens com quem aprendi coisas muito
muito bonitas. E um que eu sei que o Guilherme partilha a opinião comigo, porque também era amigo dele e gostava muito dele, que era o nosso saudoso Edmundo Pedro, o homem que mais anos esteve preso no campo de concentração do Tarrafal. Deixa-me contar uma história. Peço ao Paulo Jorge da Silva só um minuto, já lhe respondemos à pergunta que aqui tem, que é bastante interessante. Sobre o Edmundo Pedro, deixem-me só dizer isto. Ele estava internado com 99 anos, portanto, estava internado, e fui visitá-lo. E ele já estava mal, não conseguia falar, estava assim. E eu não tenho grande jeito para lidar com algumas situações. Eu fui visitá-lo, eu e o Paco Bandeira, de quem ele também era muito amigo. Fomos os dois visitá-lo. E que já não sabendo o que é que havia de fazer, agarrei na mão dele. E passei-lhe uns sinais. Isto vem a propósito com a pergunta a seguir. E passei-lhe uns sinais. Ele já não conseguia falar, mas conseguiu responder aos sinais. E foi uma... O Edmundo era uma pessoa extraordinária. Lembro-me da minha mão dizer assim, epá, a voz já não está cá, mas a cabeça dele e a ideia estava cá toda. Eu tive uma vez num jantar... Deixa-me só ir para o Paulo Jorge da Silva, senão depois já não estou a cumprir a palavra que lhe disse. O Paulo Jorge da Silva, e tem muito a ver com isto, o Paulo Jorge da Silva diz, desculpe uma pergunta, a maçonaria tem um ritual? A maçonaria tem vários rituais. Exatamente. Vários Tudo rituais na vida é um ritos. ritual. Quando as pessoas casam, cumprem um ritual. Quando vão à missa, cumpre-se um ritual. Quando é alguém empossado, um ministro, um secretário de Estado, um presidente da Junta, um presidente da Câmara, existe um ritual. Vai-se ao tribunal, existe um ritual. Tudo na vida obedece a determinados rituais. Como tal, a maçonaria também não podia ser diferente e cumpre vários rituais de acordo com a cerimónia ou com a função que se está a exercer no momento. Mas também temos rituais para funerais, temos rituais de casamento, exatamente. Temos rituais de tudo. Podes fazer um casamento igual ao um casamento civil e depois a seguir, em vez de fazeres um casamento pela igreja, fazes um casamento maçónico. Por isso, há rituais. Vamos avançando. O Luís Filipe Estrela gostava que falássemos de um assunto que era Opus Dei versus maçonaria. Eu não sei se isto tem grande assunto. São duas organizações diferentes. Mas vocês é que são os convidados. Opus Dei versus maçonaria. Eu sou muito honesto sobre isso e de programa para programa têm feito essa pergunta. Eu honestamente não sei nada sobre Opus Dei, por isso tudo aquilo que poderei comentar é uma fantasia, por isso prefiro ficar calado do que dizer mentiras ou conspurcar o bom nome da Opus Dei, como conspurca o nome da maçonaria quando falam sem saberem. Adelino? Eu faço minhas as palavras do Henrique. De Opus Dei eu não sei rigorosamente nada. Como tal, e como se deve fazer em tudo na vida, a gente não fala daquilo que não sabe. Por isso, de Opus Dei eu não falarei. A única coisa que eu sei sobre a Opus Dei é que, curiosamente, a sede da Opus Dei é em frente à maçonaria, à obediência à qual eu faço parte. Somos vizinhos frente a frente. É a única coisa que eu sei. É um bom princípio não andar para aqui a dizer mal dos vizinhos. Exatamente. Eu não digo mal dos meus vizinhos. E há aquele velho ditado, Deus dê um bom vizinho. Exatamente. E no caso ali é mesmo Deus que dá o bom vizinho, porque é obra dele, não é? É a obra dele. O Samuel Montes pergunta: é verdade que a maçonaria tem um plano ou uma estratégia a nível mundial para governar o mundo? Essa pergunta foi colocada há bocadinho com outros contornos e acho que até foi feita pelo mesmo. Mas esta é mais direta. Esta é mais direta. Não existe. Eu não creio que exista. Aliás, até há variedíssimas maçonarias no mundo que não
que hierarquicamente não dependem umas das outras e que nem têm pontos de contacto umas com as outras. Por isso, se alguém faz uma afirmação dessas, no sentido de que existe um plano para dominar o mundo, é uma fantasia. É a única coisa. É Dan Brown, são dos filmes dos livros do Dan Brown. A Neuza Paulo pergunta porque é que há tanto secretismo à volta da maçonaria. Pergunta a Neuza Paulo. Olha, Neuza Paulo, escreva no Google maçonaria e há de ver que aparecem milhares de sites e de assuntos sobre a maçonaria em que não há secretismo nenhum. Olha, há mais secretismo numa reunião de Conselho de Ministros que ninguém sabe o que se lá passa, a não ser o Ricardo Salgado, que sabia, não é? A não ser o Ricardo Salgado, que sabia, mas em princípio ninguém sabe o que se lá passa, do que na maçonaria. É tão secreta que toda a gente sabe onde é que são as sedes das variedíssimas obediências, toda a gente sabe onde é que é a sede do Grande Oriente Lusitano, por exemplo, ou da Grande Loja Legal de Portugal. E é tão secreta que nós estamos aqui, já é o 4º programa que fazemos sobre maçonaria, a falar e a responder a todas as perguntas, sem respondermos absolutamente nada. Exatamente. Olha, eu até tenho uma história gira. Há tempos saíamos do Palácio, em Lisboa, e estava um grupo de jovens à porta, com um ar de curiosos, a olhar para a placa do Museu Maçónico. E eu saiu-me esta exclamação. Bolas, ainda dizem que nós somos secretos. Aqui toda a gente nos vê entrar e sair. Os jovens riram-se e foram-se embora. Porque de secretismo nós não temos nada. De secretos, penso que não temos nada. Aliás, até a Casa das Aranhas publicou o nome da malta toda de Gol na altura. Saíram listas que estão espalhadas pela internet. Vejam lá o que é que isto tem de secreto. Ana Correia dá as boas tardes e diz: tenho uma pergunta. O Grande Oriente Lusitano está acessível a senhoras? E se não, porquê é que não está? O Grande Oriente Lusitano é uma obediência só masculina. Mais não digo. Mas o Tigo vai trazer aqui no próximo programa senhoras que são da maçonaria. No próximo programa será um programa dedicado exclusivamente à maçonaria feminina. Iremos falar sobre a maçonaria sob o ponto de vista das senhoras. E é uma doutrina a maçonaria? Pergunta a Lourdes Maria. É uma doutrina? Não. A maçonaria não é uma doutrina, não tem dogmas, é a dogmática, logo Exatamente. Não pode ser uma doutrina. Doutrina que também não se conjugava com o princípio básico da maçonaria, com o livre pensamento. O livre pensamento é isso mesmo, é pensar-se de forma autónoma sobre tudo na vida. A doutrina não. A doutrina também não cria uma série de balizas das quais o doutrinado não pode sair, porque senão está a ir contra a doutrina. Se podemos falar assim, de uma forma bem simples, para as pessoas perceberem. O Hugo Alexandre Gomes, esta pergunta é interessante. Quando algum dos vossos companheiros livres pensadores deixam a maçonaria, vão ser silenciados? Não, as pessoas saem livre. É assim, a porta de entrada da maçonaria é muito pequena. É muito mais difícil entrares do que saíres. Sair, tens as portas, podes sair, e que eu saiba, nunca ninguém foi silenciado, nunca houve problema nenhum. Aliás, muitos deles, quando saem, até escrevem livros e fazem programas sobre maçonaria. Não há nada, não é Adelino, acho que não há nada, não estou a dizer... Que eu conheça, não, bem pelo contrário. Bem pelo contrário, há sempre tentativas de os fazer voltar a pertencer ao grupo, porque uma maçonaria é tão melhor, ou tão mais forte, ou tão mais interessante, ou tão mais solidificada, quanto maior for o número dos seus membros e quanto maior for o conhecimento que esses membros todos, em conjunto, tragam e possam produzir a bem da humanidade.
por isso as obediências são de pertença e não de desagregação ou de saída. Não fazia sentido nenhum perseguir-se alguém porque pensou sair da maçonaria. Se somos livres, logo nunca persegues ninguém. Claro. Quase contra a sua essência. Completamente. Não pode ser. Completamente. Não pode ser. Isto já é um bocadinho mania da perseguição. O Thunderbolt, é assim que se chama. Isto não é uma pergunta e podemos seguir em frente. Vou só ler para ele não pensar que está a ser censurado. Diz ele, e o secretismo em que vivem essas associações, Guilherme, não se fala nisso, isso é muito estranho. Bom, eu acho que a gente não tem estado a falar de outra coisa. Mas, exatamente. Exatamente. Vamos há que saber ouvir com os ouvidos. Exatamente. O Hugo Gomes pergunta a quem é que os maçons se referem quando falam no grande arquiteto. O Adelino. O Adelino já falou nisto, mas... A Deus, como é evidente. A Deus, no Deus dos católicos, no Deus dos católicos e nem só. Em Deus, ponto. É realmente o arquiteto, e o engenheiro, enfim, programador, o planeador, aquilo que a gente quiser chamar. Princípio vital, sei lá. O pai. O pai. O pai da humanidade. Aqui está outra que é engraçada. Na contratação é o Joaquim Silva, na contratação de trabalhadores ou nos negócios, contratam os membros da maçonaria em detrimento dos outros. Eu já ouvi isto está na forma de pergunta, o que é correto, porque eu às vezes ouço isto na forma de afirmação. Aqui é de pergunta, portanto merece todo o respeito. Guilherme, eu entrevistei muitas pessoas para trabalharem na empresa onde eu trabalhei, nunca perguntei a ninguém se era maçom. Não, isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum fazer essa pergunta. Quer dizer, isso é uma pergunta que não se faz em lado nenhum. Aliás, Guilherme, como tu sabes, e por acaso esta história até sabes, no meu caso concreto eu cheguei a ser dispensado do emprego que tive porque era maçom. E foi exatamente ao contrário. Não fui admitido, fui excluído desse emprego porque pertencia à maçonaria. Eu sempre pensei que te tinham tirado de lá por teres o cabelo comprido. Não, o cabelo comprido é agora uma promessa que eu fiz. Enquanto houver Covid, eu não corto o cabelo. Ai, não me digas que foi por ser maçom, pá. E eu também tenho uma promessa de viver até ele crescer assim como o teu. Não, vocês estão muito bem porque estão os dois com risco ao meio. Mas fica muito bem. É? Um com cabelo, dois carecas, um de cada lado. O sal e a pimenta. Mas... Vocês não são carecas, têm um risco ao meio muito acentuado. Está bem. Entretanto, deixa-me só aqui despedir do Miguel Oliveira, que diz que parece que foi embora e diz: fiquem aí a levar com esses labregos. Obrigado. Muito bom. Eu acho que também devemos dizer isso, que é divertido. Mas se o labregos é para nós, ainda bem que somos, não é? Deve ser. E havia aqui uma pergunta que passou muito rápido, está lá para cima, e que era: o que é que levou esses três senhores, era assim que lá estava escrito, a entrarem para a maçonaria? Bem, eu creio que aquilo que o Adelino disse se aplica a todos, não, ao Henrique? Olha, o Adelino já disse porque é que entrou, que tu lhe perguntaste. Eu vou ser muito sincero. O meu pai é um artista plástico português e eu cresci no meio de pessoas muito interessantes como Raul Rego, Gustavo Sormanho, Fernando Lima, e alguns dessas pessoas, enquanto os miúdos da minha geração e da minha idade olhavam para o super-homem como os grandes homens e os super-heróis, eu olhava para os maçons como os grandes heróis. Porque foram esses maçons que eu conheci que nos deram a democracia, que lutaram pela nossa liberdade, e o conhecimento que eles tinham e a filosofia que tinham e a maneira como encaravam a vida, foi sempre um exemplo para mim. Por isso, desde muito novo que eu quis ser maçom e quis entrar para a maçonaria.
porque só via pessoas com ideais com os quais eu me identificava e que eu queria copiar e queria ser igual. Claro que depois de ter entrado encontrei alguns que não deviam lá estar, mas eles se calhar também acham que eu não devo lá estar, por isso estamos todos de forma justa uns para os outros, mas a filosofia tem-me ensinado, a maçonaria tem-me ensinado tanto, tem-me dado tanta riqueza interior, que é uma coisa extraordinária. Olha, o Mário Parro pergunta: sente-se realizado enquanto ser humano por pertencer à maçonaria, Adelino? Eu sinto-me realizado enquanto ser humano como homem, como pai, como profissional e também por ser maçom. Tenho muito orgulho e muita honra em ser maçom. Em ser maçom, não. Em ser reconhecido pelos meus irmãos como maçom. Exatamente, é diferente. Muito diferente. Ser reconhecido como tal. Ser reconhecido. O Dodge Brito diz assim, escreve assim: falaram que Nelson Mandela foi maçom. Poderiam explicar como é que ele entrou na maçonaria? A convite. Alguém o convidou para entrar. Como o Nelson entrou, como o Nelson Mandela entrou, eu não sei. Sei é que é um grande exemplo de humanista e de líder político e de grande homem, um homem com uma dimensão muito grande. Isso eu sei. E era maçom. E que nos deixou ensinamentos muito bonitos. É verdade, isso é verdade. O telespectador que põe essa pergunta, eu aconselho a ver o filme Invictus agora fugiu-me o nome do realizador do... Eu também não me recordo do realizador, mas recordo-me bem do filme. É o da seleção de rugby, não é? Exatamente. Quem vir esse filme com muita atenção... Há 15 dias. Do Clint Eastwood. Vejam o filme porque percebe-se a dimensão do Mandela. É um filme comovente, é um filme muito bem feito, porque é à volta de desporto, de uma seleção de rugby, seleção de rugby que só tinha de um país africano que só tinha um único atleta negro, não é? Negro, e como ele... vejam o filme, senão depois não exatamente. Vejam o filme, mas é uma coisa realmente fora de série. E há outro grande filme já agora sobre ele, que é a amizade dele com o carcereiro. Sim. Quem ele aconselhou a pôr o filho a estudar, quem ele ajudava. Exatamente. E que até à morte foram amigos depois. Portanto, aquilo era impossível no outro lado. E com outra gente. Era impossível com outra personalidade. Exatamente. Com outra qualquer pessoa, aquilo é impossível. Amigo do carcereiro, um homem que está preso anos e anos injustamente, andou a partir pedra e não sei o quê, e torna-se... Mas, Guilherme, desculpa lá, esta história eu quero mesmo contar, porque falámos há bocadinho dele, do Edmundo Pedro, e o Edmundo Pedro, que esteve preso 11 anos no campo de concentração do Tarrafal... Passava o Natal com o PIDE. Não só passava o Natal com o PIDE, como há uns anos depois, o Edmundo Pedro, o meu pai, o Carlos Carranca, o António Arnaud foram ao Tarrafal, foram fazer uma visita juntamente com o RTP, fazer um documentário, e apareceu lá um dos carcereiros que que era carcereiro no tempo do Edmundo Pedro, e tinha sido uma pessoa que o ajudou enquanto ele esteve na frigideira e na Holandinha, ia-lhe lá molhar a língua com uma esponja, porque ele estava há tantas horas sem beber que a língua inchava e não cabia dentro da boca, e ele ia-lhe lá molhar a língua. E eles eram amigos, e o Edmundo, quando o viu e quando o reencontra, e lá no Tarrafal, até se sentiu mal com a emoção de reencontrar aquele que tinha sido o seu carcereiro, mas que se tornou um amigo. E aí, mais uma vez, é uma inspiração, é o nosso Nelson Mandela português, que foi o Edmundo, que soube perdoar a todos os carcereiros e a todas as pessoas que o prenderam e que o torturaram, e ele, nos braços dele morre o pai, morre tudo no campo de concentração, e ele soube perdoar a toda a gente, e ia lá constantemente mostrar e dizer o que é que tinha passado. É um exemplo extraordinário. E um dos PIDES que o prendeu
muitos anos depois, na véspera de Natal, foi-lhe bater à porta, pedir-lhe perdão pelo que tinha feito e ele mandou-o entrar. E partilhou a ceia de Natal E a com ele. partir daí, todos os anos, a 24, o homem ia lá para tomar um cálice de Porto com ele, ou qualquer coisa assim. E por fim já estava doente, não podia ir, telefonava-lhe. E ele recebeu. É uma atitude de perdão e de conciliação. É uma coisa inimaginável, mas pronto. É a grande dimensão humana. É exatamente. E são pessoas como eles que eu aspiro. E são pessoas como eles que eu aspiro ser, e por isso é que eu estou na maçonaria, porque eu aspiro a ser como eles foram, e por isso é que eu ainda hoje estou na maçonaria e defendo com unhas e dentes a maçonaria. Ora bem, temos por aqui algumas perguntas, mas eu penso que a maioria já foi respondido. Mesmo algumas que repetem, é porque são pessoas que chegaram agora, não vamos voltar a amassar os que... peço que andem no final, andem com o vídeo para trás e estão lá a maioria das respostas às perguntas que aqui ainda deixam. É triste quando não se gosta. Diz aqui o Duarte Azevedo, o Miguel Oliveira não tem nada. Isto já são respostas entre os comentários, entre os espectadores, portanto, não vale a pena também fazer grandes comentários sobre isto. O Mário Fernando, acho que tem uma pergunta simples e que se pode-se responder. Meus caros, quais os princípios básicos? Há uns princípios básicos. Igualdade, fraternidade, solidariedade. É aquilo que mais vezes se diz e está escrito em todo lado. Mas pronto, e às vezes as coisas estão mesmo à frente de nós e a gente não vê. Isso, a maçonaria diz isso sempre, não é? Liberdade, igualdade, solidariedade. São esses os princípios básicos. E fraternidade. E é giro que as pessoas todos os dias passam na rua por milhares de símbolos maçónicos e por frases maçónicas e nem fazem ideia que a construção de Lisboa, por exemplo, se deve a um maçom. Sim. O Domingos Mateus Valente diz: para os senhores, qual é a finalidade da maçonaria? Bom, o nosso convidado é o Adelino. Qual é a finalidade? Aperfeiçoamento da humanidade. É a única coisa, aperfeiçoamento, primeiro, do próprio indivíduo, da transformação para melhor do próprio indivíduo e essa transformação simultânea dos indivíduos para uma transformação para melhor da sociedade. Aqui insistem em algumas perguntas e que a resposta está naquilo que se disse antes, que é liberdade, igualdade, fraternidade. Isto é a resposta a algumas perguntas que aqui continuam a aparecer. O António, eu vou ler isto. O António José Araújo diz: é assustador ouvir todo o vosso discurso. Vendem uma imagem de santinhos e de uma perfeição. Lembra os que praticam a miséria para praticarem de seguida a caridade. Bom, eu gostava de algumas provas, mas está lido. Aqui ninguém fez isso, ele viu isso. Vocês acham que aqui alguém fez isto que ele diz? Eu responderia a isso da seguinte forma. Cada qual pode fazer as afirmações que entender e responsabilizar-se por aquilo que afirma. Eu não conheço nenhuma obediência maçónica que tenha espalhado a miséria, seja onde for, para depois fazer caridade. Aliás, os maçons não fazem caridade. Os maçons praticam solidariedade e ajuda. Agora, caridade é uma coisa que não se identifica com a maçonaria de forma alguma. Nem se deve identificar. Porque dar para se exibir que dá não é próprio da maçonaria. Normalmente os maçons têm uma atitude de ajuda e de apoio, mas sempre incógnitos e anónima. E anónima. E de forma anónima, sim. O Duarte Azevedo pergunta: porquê é que a maçonaria está mais associada à esquerda política
desde o tempo da monarquia liberal. Eu conheço pessoas de direita na maçonaria. Olha, agarrando também. agarrando nas palavras do maltês, do nosso irmão maltês, que no outro dia foi a uma sessão parlamentar na Assembleia da República, e que é público, o depoimento dele é público e viu-se aí em todo lado, ele afirma que existem mais deputados do PSD maçons do que propriamente do PS ou do outro partido de esquerda. Que afirmações dele, nem sequer são minhas. Mas eu, pessoalmente, conheço mais maçons de direita do que de esquerda. Agora entramos numa fase de perguntas que eu não sei se vale a pena. Que é, o meu era o Williams pergunta: a Santa Casa da Misericórdia é da maçonaria ou da Opus Dei? Epá, vamos lá ver, mas tem que ser de uma ou de outra? Não, não pode ser... Eu acho que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, ponto. Pois, mas pronto. Acho que não tem dono, mas... É pá, pronto, mas se quiserem oferecer, olha. O resto, está aqui o Francisco Franco Afonso, que diz que a maçonaria é o exército do diabo. Portanto, eu não sabia. Era bom que explicasse porquê, e já agora quem é o general, o major, por aí fora. E que conseguisse provar a existência do próprio diabo, porque falam muito nele, mas não conseguem provar a existência dele, não é? Já é outra história. Também temos outros comentários a agradecer, porque as pessoas estão curiosas e gostam de ouvir. Mas, deixa-me só... Eu estou aqui, às vezes engajo-me que estou a ler aqui os... Certo, mas deixa-me só dizer uma coisa. Esse indivíduo que diz que a maçonaria é obra do diabo ou o exército do diabo, deve ter ouvido o padre lá da minha terra quando dizia que o outro desgraçado demorou a morrer porque era maçónico. É o mais provável. Que era obra do diabo, provavelmente. Sim, é provável que sim. Ou então algum desses jornais que anda por aí... Deve ter ido direto o José Cabral, pá. Olha, eu vou-vos contar uma história muito rápida sobre isso, que é assim. Eu sou fã de Elvis Presley. Não era maçom, mas eu gosto muito do Elvis e sou fanático pelo Elvis. E um dia, há uns anos, na RTP1, houve um senhor padre português que foi cantar uma música que lhe veio, Deus falou-lhe numa inspiração, apareceu-lhe num sonho e ele foi cantar uma música que era põe tua mão na mão do meu senhor. Mas é o meu amigo, quem foi cantar isso? Pode ser teu amigo. Mas curiosamente, é uma ótima pessoa, é o padre Borga. É meu amigo, uma ótima pessoa. E só adiámos um almoço porque veio a pandemia, se não tínhamos feito aqui um almocinho, ele e o Luís Aleluia, somos os três muito amigos. Mas essa música que o padre Borga diz que lhe apareceu num sonho, o Elvis gravou em 1973 uma música que é exatamente igual, pá. Como é que o Elvis conseguiu ter o mesmo sonho 40 anos antes? A música é igual toda uma à outra, a música veio toda da África. A música veio toda da África. É isso que a gente tem que pôr. E se calhar não foi só a música. E se calhar não foi só a música. Mas a música foi. Veio tudo dali. Dali é que veio tudo. Para acabar, amigo Guilherme, diz ele, mas estamos aqui três. A maçonaria, sendo uma sociedade de fraternidade, não será que acabam por se entreajudar e conduzir a linhas de corrupção? Pronto, a gente tem ouvido isso aí muita vez. Epá, há aí umas figuras que andam por aí e que até vão à missa em Cascais que eu acho que não eram maçons. Eu também acho que não. E uns ex-primeiros-ministros também não eram maçons. Não, e aquele que o do BPN e aquele senhor que disse podem confiar no BES à vontade, que era Presidente da República, e uns dias depois que lá tinha o dinheiro ficou sem ele, também não eram maçons, não é? Mas se esse fosse maçom eu não era de certeza absoluta. Ora, nem eu! Pelo menos, eu quando acabei de dizer nem eu, acabei de responder
à pergunta de uma espectadora que aí estava, que perguntava se eu era maçom. Sou sim, minha senhora. Tenho, como disse aqui o Adelino, os meus irmãos reconhecem-me como tal. Sou sim, senhor. E pronto, eu acho que a conversa foi bastante dinâmica. Eu agradeço a todos aqui terem andado e vamos entrar no nosso minuto final. O que é que ficou por dizer? Vamos começar pelo Henrique. Henrique, o que é que ficou por dizer? Ficou muito, mas tens mais alguma coisa para dizer no minuto final? Não tenho nada para dizer no minuto final, sem ser que daqui a 15 dias cá estaremos para falar sobre maçonaria feminina. Ora bem, Adelino, um minuto final, uma mensagem do nosso convidado de hoje. Olha, o que eu tenho para dizer é o seguinte: as pessoas têm muito mais coisas para se preocupar do que a maçonaria. E eu revejo-me nos portugueses que pensam que os nossos deputados, que andam muito preocupados com a maçonaria, que se preocupem é ver o comportamento dos seus pares quando ludibriam o sistema para receber mais umas coroas de deslocações e de outras coisas, que é uma vergonha. É isso é que eles se deviam preocupar e não com a maçonaria. O que nós nos temos que preocupar é com a transparência do Estado e com a transparência das instituições, e deixem lá os maçons, que os maçons têm muito que fazer e não são eles que determinam coisa nenhuma em lado nenhum. Disse. Ora bem, antes de terminarmos, está aqui uma pergunta, porque o senhor apareceu lá embaixo a dizer vão acabar e não me responderam à pergunta. Mas eu sei a resposta, disse ele. Eu quando sei a resposta, não faço perguntas. Vamos acabar só respondendo ao José Raposo Ramos o seguinte: eu não tinha visto isto porque as perguntas passam muito rápido. E ele diz, aí vai uma pergunta: maçom é pedreiro? Quantos pedreiros de profissão há na maçonaria? Ou não sabem as profissões dos membros? Isto é a pergunta que ele faz. Bem, então, já que o senhor sabe a resposta, mas eu vou-lhe responder que é só bastar voltar o programa ao início, porque se ele tivesse visto o início, nós respondemos sobre essa questão logo no início. Mas existem alguns. Eu volto a responder, que eu não quero que o senhor fique triste e sem resposta. Existem alguns. Como existem condutores de autocarro, condutores de comboio, de metro, varredores de rua, existe um bocadinho de tudo. Porque nós não estamos preocupados nem com o clube, nem com a carteira, nem com a profissão, nós estamos preocupados com o caráter das pessoas. Exatamente. Existem todas as profissões na maçonaria. Existem todas as profissões da maçonaria. Por isso também existem pedreiros, e alguns até bons. E que sempre souberam fazer coisas. Mas já agora gostava de saber a resposta do senhor, que ele diz que sabe. Não quisemos, foi como ele estava a acabar e veio a mim, não me responderam, não respondem porque eu não vi. E essa não é uma questão de fundo para se entrar na maçonaria. A questão de fundo para se entrar na maçonaria é serem homens livres, bons e de bons costumes. A resposta está mais do que dada. Obrigado por terem estado aqui e nós voltamos dentro de 15 dias e a promessa feita pelo Henrique, que é quem coordena este programa, é que a convidada vai ser uma senhora da maçonaria. Obrigado a todos e voltem daqui a 15 dias. Na Saloia TV, voltem todos os dias à hora que quiserem, porque temos sempre outras coisas